Fala, consumidor brasileiro. Há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim, eu comprei esse notebook e depois de um tempo eu gravei um vídeo sobre ele, fazendo um review. Mas agora que eu tenho mais eu tenho mais tempo de uso com ele, mais de 1 ano já, eu vou comentar alguns pontos aqui sobre ele. Desculpa o barulho de fundo, é que tá muito calor aqui, eu não quero ficar com a janela fechada. O primeiro ponto é sobre a construção dele, a parte exterior. Então, o material dele é bem resistente, isso é uma coisa que eu descobri depois do review. Eu vi um vídeo de um youtuber americano que ele ficou em cima do notebook, assim, ele tinha exatamente esse notebook aqui, daí ele ficou em pé, com os dois pés assim, e soltou o peso dele. E ele devia pesar uns 80, 90 quilos e o notebook não quebrou a tela. Ele também jogou o notebook de uma escadaria e não quebrou. Então o notebook, em termos de estrutura, ele é bem resistente. Isso não é um ponto negativo dele, porque apesar dele ser meio mole, dá pra ver que é meio mole a tela, ainda assim é bem resistente. Então isso não é uma coisa que você deve ficar preocupado. Apesar disso, essa liga de magnésio que ele tem, a, o acabamento exterior dela é meio delicado e quando ele marca, quando ele gasta, ele faz umas marcas meio chatas, tá vendo? Não fica a coisa mais bonita do mundo. Deixa eu ver se consigo filmar mais aqui. Aqui, por exemplo. Tá vendo? É. Aí, ó. E, sei lá, eu não acho que apesar disso ele tenha ficado feio. Eu acho que ele tá bem bonito ainda. Só as pontas mesmo que estão meio. Tô com essa aparência. Um lado mais negativo disso é que conforme ele começa a gastar aqui, e isso aqui é uma ponta meio. É uma borda meio fina, começa a ficar um pouco abrasivo. Então, tipo, aqui ele começou a ficar um pouco ruim, desconfortável de deixar, ficou meio que pinicando meu braço. Só que aí com o tempo, conforme ele foi gastando de vez, ele ficou confortável de novo depois. Não vou conseguir filmar, já tentei e não deu para filmar, mas basicamente foi isso que aconteceu. Ainda sobre os materiais dele, uma coisa que foi uma decepção nele para mim foi o material das teclas e do touchpad dele, ó. Tá vendo que deixa um monte de marca? Isso eu acho que não é marca de dedo. Eu passei um pouco de. Eu acho não, eu sei que parte disso é marca de dedo, de gordura, mas eu acabei de passar a camiseta nele, então tá com pouca gordura, e mesmo assim ele tem essas marcas aí de gastar mesmo, porque provavelmente é um plástico barato. Se você conhece teclado mecânico, você sabe que tem. Talvez você saiba que tem dois materiais principais, dois plásticos principais. Um é o ABS e o outro é o PBT. Eu acho que é isso. Um desses dois é o mais barato, que deixa bastante marca. Eu acho que é o mesmo material desse notebook aqui, tá vendo? É uma máquina cara que eles vão lá e fica deixando essa marca que parece um espelho. Eu sou meio chato com essas coisas aí, daí eu acho bem chato isso. Mas sei lá, muita gente não deve nem se importar. Aqui, por exemplo, tá vendo o touchpad? Dá pra ver o reflexo da tela. Não sei se você conseguiu me ouvir, passou uma moto uma loira aí. Um outro ponto que foi um pouco decepção nele pra mim foi a ventoinha. Quando eu comprei ele, a ventoinha era bastante boa. Nossa, era muito boa mesmo. Eu nem percebia que ele tinha ventoinha. Mesmo ele conectado na tomada, usando normal, assim, fazendo qualquer coisa, ele não fazia barulho. Só que aí com o tempo, não sei se entrou poeira, sei lá. Só sei que agora não é tão boa assim. Quando ele tá fora da tomada, eu acho que como o Windows limita o processador, ele também provavelmente limita a ventoinha para não chegar na potência máxima. Eu não ouço barulho quando ele tá fora da tomada. Então, pelo menos quando eu tô usando ele numa configuração portátil, ele não fica fazendo barulho. Mas quando ele tá plugado e eu começo a fazer alguma coisa. Geralmente quando ele tá plugado, mesmo eu navegando na internet, ele faz um pouco de barulho. Um barulho de ventoinha, comum. Às vezes ele faz um pouquinho de barulho meio. Bem de leve, assim, não é nada que chega a incomodar. Mas. Mas. Quer dizer, chega a incomodar sim. Eu sou chato com barulho e no meu caso eu fico um pouco irritado com isso. Mas é só colocar o fone de ouvido e tá de boa.
Mas é um ponto que eu me decepcionei nele com o tempo. Um outro ponto que eu me decepcionei um pouco é que eu achava que a tela dele para mim era praticamente perfeita. Mas aí depois com o tempo eu notei, não sei se isso já acontecia antes e eu não notava, ou se eu que não tinha notado mesmo. Ou se. Eita. Ou se aconteceu com o tempo. Provavelmente eu não tinha notado mesmo. Mas ele tem, não vai dar pra ver. Com certeza não vou conseguir mostrar na câmera, mas ele tem um pouquinho só de vazamento de luz aqui nesse canto. Isso é normal, eu acho que deve ser impossível fazer um LCD que não vaza nada. Mas eu noto um pouco, assim, só quando eu tô vendo algum filme escuro, alguma coisa escura na tela, e eu tô num ambiente escuro, eu noto um pouco de vazamento de luz ali no canto. Mas é bem pouquinho, eu acho que sinceramente ninguém deve notar, é que eu que fico olhando pra essas coisas assim, pensando, notebook caro tem um vaza um pouco, mas no fim isso não é também uma grande ponto negativo, né? Fora isso, a tela é bastante boa, tá? Talvez ela não seja a mais clara do mercado. Ela provavelmente, tipo, a do MacBook Air era mais clara que ela, tinha mais brilho. Mas pra mim ela é boa o suficiente já. Ela só é ambiente bastante claro que fica ruim de enxergar. Tipo, na varanda ali, quando eu uso às vezes e tá sol, fica bem ruim de ver. Mas essa condição. Mas enfim, ela poderia ser um pouco mais brilhosa. Ela não é tão brilhosa assim. Um outro ponto negativo dele é o speaker. No começo eu tinha a impressão de que o speaker era bom, eu acho que era bom. Ele era mais potente e era limpo também. Mas aí, primeiro que ele ficou menos potente por uma questão de por uma questão do sistema operacional aí, alguma coisa que aconteceu no meu computador que estava limitando o output de áudio dele. E eu sei disso porque até com coisa que eu colocava no cabo P2 e plugava aqui, ficava baixo. Então eu tinha um speaker bem forte que quando eu plugava no P2 ele não ficava muito forte. Enfim, eu testei de várias formas e realmente ele estava limitado. Eu não consegui encontrar nenhum programa que mexia nisso no. Tipo, vendo se não tinha nenhum equalizador, alguma coisa, não consegui encontrar. Não consegui arrumar isso. Quando eu entrei no Linux, ele tava. Tipo, esses dias eu instalei Linux nele, dual boot, e, e no Linux fica mais alto, porém, quando ele tá mais alto, ele distorce o som. Então, tá ruim. Sabe quando o som tá estourado? Parece que ele tá. Que alguém ampliou. Basicamente estourou o som. E. Enfim, ou ele é meio baixo assim, ou ele tá meio estourado. Mas talvez essa parte de estar tá meio estourado, talvez tenha sido algum dano que eu tenha causado, porque às vezes eu coloco ele em cima de superfície com água e como ele tem esses buraquinhos, talvez pode ter entrado água, mas não sei. Só sei que agora ele não tá muito bom. Ele fica bem distorcido quando você coloca numa altura mais alta. E no Windows eu nem consigo pôr numa altura alta. Um outro ponto que eu vou comentar é que a bateria dele. Vamos ver aqui a bateria dele. A bateria dele é bem boa. Quando eu comprei ele era muito, muito boa. Depois ela foi gastando, né? Eu só comecei a prestar mais atenção nisso agora. Eu baixei esse aplicativo, ele mostra quantos por cento da bateria já foi. Ó, ela tinha 73 mWh no começo e já gastou 13%, agora ela tem 63 mWh. É, além desses 10, 13% de gasto, eu acho que ele ficou menos eficiente. Eu acho que ele está gastando mais bateria. Porque ultimamente eu tenho notado que a bateria dele tem durado bem menos do que antigamente. Bem menos mesmo. Sei lá, antigamente durava 10 horas e agora dura 6, alguma coisa assim. Que ainda é bom, né? Ainda, sei lá, dura 7 horas. Dependendo do uso, deve chegar até 7 horas e meia, por aí. No mínimo eu chego, sei lá, se eu me esforçar, eu chego a 4 horas com ele. Se eu me esforçar, não. Se eu me esforçar, eu consigo acabar com a bateria dele, mas nas piores condições realistas que eu uso, ele fica, sei lá, com 4 horas de bateria. E geralmente 7 horas ou 6. Mas, apesar disso ter acontecido, um ponto que eu coloco aqui é que talvez isso tenha sido por uma coisa que eu mesmo fiz. Eu tô falando 6 horas, 7 horas, isso é 80% da bateria, tá? Isso
É porque eu só uso ela até 80%, eu limito ela aqui. Pelo, pela opção que a LG te dá. E talvez eu tenha causado um pouco isso porque teve uma época. Quando eu comecei a usar Linux, eu notei que no Linux ele gastava bem mais bateria. E isso é uma coisa que, pelo visto, é verdade mesmo. Eu procurei na internet, o pessoal estava falando que o Linux gasta mais bateria mesmo. Eu instalei um aplicativo lá de gerenciar energia no Linux e ele parou de gastar tanta bateria assim, mas mesmo assim não chegou ao que é no Windows, pelo que eu noto. Só que depois que isso aconteceu, depois que eu passei esse tempo que eu estava usando Linux, eu notei que. Aí eu comecei. Talvez tenha sido um viés meu por ter começado a prestar atenção, mas eu notei que a bateria dele estava durando menos. Só que ela estava durando tão menos que eu acho que não é tipo, não, eu não sei, não tem muito como eu não ter percebido isso antes, não sei. E talvez não. Parece que não faz sentido. Ah, como que a bateria dele em geral parou de durar tanto, mesmo no Windows, só pelo fato de você ter instalado o Linux. Mas na hora que você instala, na hora que eu tive que instalar o Linux, eu tive que mudar algumas configurações dele na BIOS, essas coisas assim. E talvez alguma coisa aí, ou só pelo fato de que no Linux a bateria não tem essa opção de você limitar a bateria até 80%. Você tem que usar até 100%. Então, tipo, se você deixar ele no carregador, ele carrega até 100%. Eu não consegui fazer uma solução para isso nele, no Linux. E isso gasta mais a vida útil da bateria, né? Você deixar ele com 100% gasta mais a vida útil. Mas enfim, esse eu me prolonguei bastante nesse ponto, mas basicamente foi isso que aconteceu. Eu notei que diminuiu bem a bateria dele desde que eu comprei. Ainda é boa, ainda é bastante boa. Ainda eu consigo usar à vontade, não me sinto que a bateria dura pouco. Porém, ela diminuiu e talvez tenha sido por causa desse negócio do Linux. Mas talvez tenha sido só porque ela gastou mesmo naturalmente e, e eu só percebi agora. Só que é que você viu que teve 13% de gasto ali, né, que o aplicativo mostrou. Eu acho que 13%, pelo que eu li na internet, não é um gasto muito comum para ter em um ano e pouco numa bateria dessas. Ou, sei lá, pesquisa isso se você tiver mais curiosidade sobre isso, se você quiser confirmar mesmo qual é o comum de uma bateria deteriorar em um ano. Eu acho que um ano e 6 meses, eu acho que por aí que eu tenho esse notebook. E uma coisa que me perguntam às vezes é se vale a pena. Isso é extremamente subjetivo. Se você quer um notebook potente para fazer suas coisas, não vale a pena. Se você quer um notebook portátil, meio que comparando aqui com uma máquina mais padrão, esse Lenovo aqui de trabalho. O Lenovo custa bem mais barato e em termos de processamento ele entrega mais. E qualquer notebook que você comprar que seja mais trambolhudo e tenha uma placa de vídeo e tem um i7, vai entregar muito mais em termos de performance. A performance dele não é ruim, sei lá, para fazer qualquer coisa do dia a dia assim, é mais que o suficiente, ele é bem rápido, é bem responsivo assim, tipo, ele simplesmente é uma experiência de usuário que não deixa a desejar quando você está usando no dia a dia. Mas se você vai jogar, e se você vai fazer, se você vai jogar uma partida de algum jogo, mesmo que seja meio leve, que não seja um jogo muito pesado, e vai fazer uma chamada no Discord, ao mesmo tempo, ele começa a suar um pouco. E esse é um ponto negativo, você tem que saber o que você está comprando. Então, comparando com, em termos de processamento, esses notebooks mais baratos e mais trambolhudos são bem melhores, mas em outros termos, tipo, em termos da qualidade de construção e tal, nem se compara. Tipo, eu olho para um notebook desse aqui, depois de usar o GRAM, dá até vontade de chorar, porque é tudo de plástico, pesa mais do que. Eu acho que pesa literalmente mais do que 2 vezes mais. Deve pesar 2,5 kg e o GRAM pesa 1 kg. E é ruim de usar no colo. Eu só deixo esse notebook aí, nem. O touchpad, nossa, o touchpad é horrível pra. Não sei se eu que não tô acostumado, mas. Geralmente o touchpad de notebook mais barato não é bom. Ele é de plasticão e a tela do Gram é bem melhor, então
você ganha, é uma troca que você faz, né? Tipo, você ganha em várias frescuras e perde em processamento e tal, e também ele é mais caro. O preço atualmente tá bem caro, né? Tá 5.500, R$ 5.000. Depois que o Corona veio, o dólar subiu muito e o próprio Corona deve ter aumentado os preços. E agora que a gente tem menos poder aquisitivo, fica mais difícil ainda é, valer a pena, né? Você tem que ter mais, você tem que ser mais relativamente rico para valer a pena para você um notebook desse. É, sei lá, eu acho que em comparação com os concorrentes dele ainda é a mesma coisa. O Lenovo S740 também está bem mais caro do que antigamente, então é a mesma coisa de antes. Antes esse aqui custava 4.000 e os concorrentes 5.000, 6.000. Agora os concorrentes custam 7.000, 8.000 ou sei lá, 6.500 e ele custa 5.000. Então é basicamente a mesma comparação. Uma coisa que eu ficaria mais atento assim é que eu não sei se eu ficaria um pouco com o pé atrás se você vai comparar uma versão de. O meu, no caso, tem um i5 de oitava geração. A Intel já está na 10ª geração. E eu acho que, pelo que eu lembro de algumas comparações, essas últimas gerações, principalmente da nona para a 10ª, melhoraram bastante os chips da Intel. E então ele, sei lá, para você comprar hoje em dia é uma coisa que deteriora um pouco o produto. Se você achar uma versão com ideia. Eu não sei, isso eu não pesquisei honestamente como que tá, se a versão que eles vendem hoje ainda tem a oitava geração. Mas sei lá, eu pensaria nisso, eu ficaria um pouco preocupado com isso. Pra mim ele ainda é rápido o suficiente, ele ainda é bom, sei lá, só para às vezes para rodar programa muito pesado, às vezes eu gostaria que ele fosse mais forte, mas ou se eu vou jogar, mas sei lá, não tem muito por que eu ficar prolongando sobre a minha experiência aqui. Mas enfim, pra mim é um bom notebook, eu acho. Pra proposta dele e tal. As minhas experiências com ele foram muito mais positivas do que negativas. E uma coisa que eu falei no meu review é que o fato dele ter um i5 em vez de um i7 faz ele ser mais econômico. Pelo visto, isso não é verdade, eu me enganei. Em geral, tipo, eu fui pela noção básica, né? Se é menos potente, ele provavelmente é mais econômico. Isso, em geral, é verdade para os celulares e para os processadores celulares, mas parece que para os chips da Intel, o i7 e o i5 não necessariamente isso é verdade. Eu vi uma comparação de um notebook exatamente igual com o i7 e com o i5, e o i7, além de ser mais forte, ele era um pouquinho mais econômico nas mesmas tarefas. Então, se você tiver a opção de ter o i7, o custo vai ser um ponto negativo, mas tanto a performance quanto a bateria provavelmente vão ser pontos positivos. Ou a bateria vai ser um ponto neutro, talvez não faça diferença, mas o i7 deve ser um bom upgrade, assim. A placa. Calma aí. A ausência da placa de vídeo é uma coisa que você sabe para sua necessidade. Fica. Fica bem ruim para jogar jogo, assim, mas sei lá. Provavelmente, se você quer comprar esse notebook, você não quer jogar jogo com ele. Uma coisa um pouco desagradável de não ter placa de vídeo é que às vezes a taxa de quadros dele não é muito alta quando eu estou fazendo alguma coisa mais pesada. Então, sei lá, às vezes eu estou rodando um programa e eu estou navegando na internet ao mesmo tempo e eu vou lá e arrasto uma janela que está tendo um vídeo de 1080p. E daí não chega a travar, o notebook não trava. Inclusive ele nunca trava comigo esse notebook, é bem raro assim. Eu acho que ele nunca trava, na moral. E só que em termos de lag de vídeo, ele dá um pouco, tipo, quando tá bem pesado assim, as animações não ficam tão fluidas assim pela falta da placa de vídeo. Mas isso não é nada, tipo, só é uma questão estética, bem mais estética do que qualquer outra coisa. É puramente estética, na verdade. E dá uma sensação de que é um pouquinho, tá meio travado nessas situações em que você tá bem puxando bastante ele. Mas em geral a experiência dele é bem boa, assim, é bem fluido e bem rápido, tirando se você exige bastante dele. Pro dia a dia, para usar várias abas na internet, ver vídeo, essas coisas assim, ver rede social. Não sei se. Eu nunca cheguei a ficar abrindo planilha muito grande com ele para falar alguma coisa, seria uma coisa que seria bom de falar.
porque provavelmente bastante gente usa isso, mas eu não sei dizer. Mas eu acho que pro uso do dia a dia ele é muito bom mesmo. Ele é bem rápido e qualquer coisa que você vai fazer que não seja bastante pesada, que não seja pesada, ele roda muito bem, ele roda muito rápido. Então é isso, brasileiros. Vou pausar o vídeo e ver se eu lembro mais alguma coisa para falar. Não lembro mais nada. Nossa, eu me prolonguei bastante no vídeo, falei um monte de coisa que eu não planejava. Mas se você ficou até aqui, se você teve a força de ficar até aqui, dá um subscribe aí no Consumidor Brasileiro, dá um like no vídeo e é isso aí. Falou, Brasil.